Boa noite, são 19 horas. Vamos dar início mais uma semana, mais uma doutrina. Uma doutrinária, aliás, uma doutrina não, uma doutrinária. A nossa querida Rosane, que as palestras dela sempre são boas, maravilhosas. Nena, por favor, você pode fazer a abertura? Oi, Núbia. Eu vou Ainda tentar. tá rouca? Eu tô, minha irmã. Eu tô com alergia muito grande. Eu acho que vai ficar difícil. É porque me deu alergia. Eu não gosto de negar a oração, mas está muito complicado, porque fica falhando minha voz. Ó, Quer continuar? Eu faço uma breve? faça uma breve. Pronto. Vamos nos posicionar, elevar o pensamento ao alto, refletindo e agradecendo pelo dia de hoje, pelas bênçãos, pela paz, que o universo nos traz muita alegria, muita paz, muito amor, muito envolvimento espiritual, que só de luz, de amor, possamos reviver esse dia, agradecendo ao Pai Celestial por essa noite, por mais essa doutrinária, uma grande doutrinária com a nossa irmã Rosane, como o Núbia falou, uma expressão muito salutar, que eu já assisti, quem já assistiu conhece, que Deus, os bons espíritos desse momento, possa iluminá-la, direcioná-la e possamos ter ouvidos para ouvir e não ficar só com a teoria, vamos praticar o ensinamento de Jesus e assim nos fortalecermos na nossa fé, na alma, no amor do nosso Cristo Jesus. Que a paz de Deus esteja com todos e assim vamos fazer a oração que nosso Mestre amado Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha, Venha a nós o vosso reino, seja seja feita a feita vossa vontade, assim na assim terra na como terra. nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em novas tentações, mas livrai-me, Pai, de todos os males, hoje, agora e sempre. Ave Ave Maria, Maria, cheia cheia de de graça, o graça. Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito és o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e por toda a eternidade. Amém. Amém. Que assim seja e assim será. Amém. Gratidão. Rosane, a palavra agora é toda sua. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Estamos. Ah, Tudo bem. inicialmente eu queria agradecer à Sociedade Espírita Jesus e Amor, seja pelo convite para estar aqui mais uma vez com vocês, na pessoa de Núbia, de onde veio o convite, da pessoa de Iracema, que foi a pessoa que fez esse elo inicial com essa entidade. E é com muito prazer que eu estou aqui hoje para que a gente possa falar um pouco sobre algo que é tão importante, que é a fé, né? E pegando esse gancho da fé, a gente vai para o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a fé que transporta montanhas. Eu achei uma coisa bem interessante, porque eu estou fazendo, agora esse mês, 3 palestras em 3 centros espíritas diferentes e com o mesmo tema. Dizem que coincidência não existe, né? E calhou de ser o mesmo tema nos 3 centros espíritas. Então, assim,
eu acho que isso tem um chamado muito forte para que a gente possa pensar muito em relação a isso, principalmente para mim, porque eu sempre digo que quando a gente faz não é uma palestra, porque eu não sou palestrante, eu sou alguém que tem facilidade na comunicação e aproveita disso para levar um pouquinho do conhecimento que a gente adquire estudando. E quem mais aprende nessas palestras, podemos dizer assim, somos nós mesmos, porque somos levados a estudar, somos levados a refletir sobre o que a gente estuda, e, em cima disso, vem um aprendizado enorme. Então, quando eu me proponho a vir aqui falar para vocês, quando o convite vem, a primeira pessoa que é beneficiada sou eu mesma. Então, quem tem a agradecer aqui hoje sou eu pela oportunidade de mais um aprendizado para mim e pela oportunidade de estar com vocês aqui hoje, trazendo e levando essa energia do bem, essa energia de amor, que é esse o propósito dessa noite aqui. Pedindo aos espíritos de luz que estejam com cada um de vocês, aonde vocês estejam, ou na casa, ou no trabalho, ou no trajeto, onde vocês estejam. E que essa espiritualidade possa agir onde vocês mais precisam. Não onde vocês mais querem, mas onde vocês mais precisam. Porque a gente tem que aprender que muitas vezes o que a gente quer não é o que a gente precisa. E a gente precisa colocar nesse conceito essa fé robusta, essa fé verdadeira, que ela é tão forte, ela é capaz de transportar as montanhas. Então, hoje, o objetivo é esse. Nesse momento, hoje eu ouvi uma coisa muito importante, que foi dita por Ana Cássia, ela está até aí, não sei se ela continua aí. Ela disse assim para mim: nesses momentos tão difíceis que nós estamos passando, pandemia, série de doenças, guerra, quantas e quantas crianças e pessoas estão morrendo sem nem saber o porquê que estão morrendo, pais perdendo seus filhos, filhos perdendo seus pais, as famílias todas sendo devastadas, porque só não sofre quem parte, mas sofre muito mais quem fica, no sentido da ausência, no sentido, por mais que a gente tenha o entendimento que a vida não acaba aqui, a importância, né, que a gente tenha de saber que é muito sofrimento. Então, essa guerra que está aí, matando as pessoas, aniquilando as vidas, é um motivo que a gente tem que ter para reforçar a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Porque... Eu estou aqui, viu, Ró? A Ana está aí. Ana me falou isso e é verdade, Ana. E desculpe me interromper, minha querida. Como eu também sou enfermeira, entendeu, pessoal? E isso, a fé, se a gente não tivesse, eu acho que eu já não estava mais viva, nessa linha de frente. 2 anos sem parar, a gente não pode nem se dar o direito de adoecer, nem de estar junto da família, de cuidar dos pais, do filho. A gente se entrega totalmente a pessoas desconhecidas e que muitas vezes a gente não tem nenhum reconhecimento sobre isso. Então, eu estou aqui presente hoje, assistindo pela primeira vez, com muito orgulho, muita honra, muita satisfação de estar fazendo parte desse pequeno número de pessoas que vão sair enriquecidas, preenchidas e regozijadas de aumentando mais a fé. Obrigado, viu, Rosane? Ok, Ana, um abraço para você. Então, a gente vai aqui para esse capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala justamente sobre isso, né? A fé que transporta a montanha. Então, a gente está aqui hoje para tentar entender que fé é essa, que força é essa que Jesus
falou que desde o momento que a gente acredite, que a gente tem essa fé sincera, essa fé verdadeira, essa fé robusta, essa fé que não é a fé que traz soberba, que traz, né, orgulho, é aquela fé humilde, aquela fé que a gente se entrega e que a gente confia, né? E essa é a fé que Jesus disse que ela é tão forte desde que ela seja realmente verdadeira, que ela é capaz de transportar as montanhas. Aí a gente vem para a interpretação do que é transportar as montanhas. A gente sabe que o Evangelho ele é escrito com parábolas, ele é feito com figuras de linguagem. E a gente precisa saber interpretar cada figura de linguagem dessa. Quando ele fala em montanha, ele fala das nossas necessidades, das nossas dificuldades, dos nossos preconceitos, das nossas nosso egoísmo, nosso fanatismo, nossa má vontade. Essas são as montanhas que a gente precisa transportar. São essas montanhas que a gente precisa deslocar, que a gente precisa evoluir, é através dessa forma que a gente evolui. Então, Jesus, ele disse que a fé é a confiança que se tem na realização de uma coisa e a certeza de atingir determinado fim. E para a gente ter, a gente não precisa ver, a gente precisa compreender. E aí é que a gente vai falar sobre essa fé, a fé raciocinada, né? A gente sabe que existem alguns tipos de fé. A fé cega, que é aquela fé do fanatismo, aquela fé onde não se pode questionar nada, que tudo que é dito não pode ser indagado, não pode ser perguntado, porque isso pode vir a denotar uma falta de respeito com aquela determinada entidade ou religião. Então, essa fé cega foi uma fé que foi muito utilizada e ainda hoje é em determinados locais como forma de manipulação social das pessoas, como forma de fazer com que a sociedade siga padrões que são determinados, definidos por uma determinada religião. Então, hoje, a gente não prega mais essa fé cega, apesar de sabermos que ela ainda existe, que alguns falsos sacerdotes, porque os sacerdotes verdadeiros, eles não querem a imposição de uma fé, eles querem uma fé raciocinada, uma fé real, mas a gente sabe que ainda existe como forma de manipulação das pessoas, como forma de fazer com que o seu rendimento econômico ele aconteça e as pessoas sejam manipuladas conforme as suas ideologias, não tendo direito essas pessoas de perguntar, de questionar nada. Então, não é essa fé que Jesus quer que nós tenhamos. Jesus quer que nós tenhamos a fé raciocinada, aquela fé onde se indaga as coisas, que se questiona cada coisa, que se interpreta um livro sagrado, né? Que a gente tem a possibilidade de se questionar o porquê de cada coisa, né? Então, essa é a verdadeira fé que Jesus quer. É aquela que se apoia nos fatos, na lógica, não deixando obscuridade em nenhum ponto. Crer porque tem certeza e porque compreendeu. Isso nos leva à fé inabalável. E quando a gente tem a fé inabalável, a gente consegue passar por qualquer dificuldade. Nós sabemos que se estamos aqui nesse planeta de provas e expiações, é porque temos o compromisso, muitas vezes compromissos firmados com nossa anuência, outros compromissos que são impostos, que são necessidades compulsórias que temos de passar para que possamos evoluir. E nós sabemos que nós só evoluímos ultrapassando os obstáculos. A evolução é feita de aprendizados, de erros e acertos. Então, se a gente está aqui nesse plano, é porque somos inferiores, somos seres inferiores e precisamos
através das nossas reencarnações, e a reencarnação é um do princípio básico do Espiritismo. O Espiritismo, ele prega alguns princípios básicos. Aperfeiçoamento moral do homem, a existência de um Deus único, a comunicação entre os espíritos, a reencarnação, que tem como objetivo primeiro e principal o crescimento espiritual. E o outro princípio é a justiça divina, que onde a gente se apoia na lei de causa e efeito. Porque nós temos a liberdade de semear, mas temos a obrigação de colher os frutos dessa semeadura. Então, se semeamos coisas boas, colheremos resultados positivos. Se semeamos o mal, se semeamos maledicências, se desejamos o mal outro, esse mal nos retorna. Se nos comportamos de forma errada, e nós sabemos. E me perguntam, como eu vou saber que eu estou agindo de forma errada? A gente sabe, lá no fundo, no nosso mais íntimo, a gente sabe quando a gente pisa na bola, quando a gente está sendo mesquinho, quando a gente está sendo egoísta, quando a gente está tentando passar alguém para trás, quando a gente está tirando algo de alguém, né? E essa lei de causa e efeito, essa questão, isso sempre me chamou muita atenção. E a minha evolução lenta, mas contínua espiritual, ela se apoia muito nessa lei de causa e efeito. Não é porque eu sou boazinha, não, é porque eu tenho um medo terrível dessa lei de causa e efeito. Porque não adianta. Eu tenho essa certeza plena que se a gente tirar algo de alguém, a vida vai nos tirar depois. Pode demorar, mas a gente vai responder por aquilo. E tirar algo de alguém não é só algo material, não. É algo moral, é algo, né, emocional. Esse é o tirar algo de alguém. Então, quando a gente pensar em fazer o mal, quando a gente pensar em prejudicar alguém, se lembre disso, que você vai arcar com as consequências dos seus atos. Isso, com certeza, vai lhe dar uma brecada para que você repense muito naquilo que você está fazendo. E a gente só consegue evoluir dessa forma. Hoje, pensando como foi meu dia, como foi que eu me comportei em relação ao meu semelhante, para que amanhã eu tenha que ser um pouco melhor. E tem dia que a gente toma cada porrada, que a gente para e pensa, meu Deus, eu vacilei, eu pisei na bola, eu me desconheço realmente em ter feito isso. E a gente se penitencia, a gente se cobra. Mas é esse o nosso caminho de evolução. É quando a gente faz essa reflexão, é quando a gente consegue enxergar que errou. Porque tem pessoas que elas estão tão presas no seu eu, que elas não têm a capacidade nem de fazer essa análise e de entender onde foi que errou. Por quê? Mudar dói. Crescer dói muito. E a mudança que esse crescimento traz nos causa dor. E a gente não quer sentir dor. É muito mais cômodo nós ficarmos naquela zona de conforto, naquele meu cantinho, onde está tudo bem, né? E continuar a ser do mesmo jeito. Mas quando a gente tem essa fé, quando a gente se apega nessa fé, a gente consegue ter essa evolução, mesmo que lenta, porque cada um de nós tem seu tempo. Cada um de nós é um espírito diferente do outro. Uns menos evoluídos, outros mais evoluídos. Cada um tem sua caminhada. Não adianta querer dar saltos. A gente precisa caminhar com os passos, mas sempre caminhar. Não ficar parado. Isso não leva ninguém para evoluir. Por mais lento que a gente caminha, a gente precisa sempre estar indo em frente. Tá? Às vezes a gente tropeça, a gente volta, mas a gente vai em frente. E essa fé, essa certeza que Deus está no comando de tudo, mas a gente não pode dar a Deus a responsabilidade única e exclusivamente da nossa vida, porque
Ele disse: faça a sua parte, que eu lhe ajudarei. E a gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa ter a nossa fé, porque existe a fé divina e existe a fé humana. A fé humana é aquela fé onde a gente acredita nos nossos objetivos, que a gente acredita em nós como pessoas humanas e a gente busca essa melhoria, a gente corre atrás dos resultados. E Deus faz a parte dele. Ele nos ajuda nessa caminhada. Mas a gente tem que parar de estar dando a responsabilidade única e exclusivamente à espiritualidade, a Deus. A culpa nunca é minha, foi porque Deus quis, é porque... E não é dessa forma, né? A gente faz nossa parte e ele nos ajuda. Agora, não podemos estar colocando a responsabilidade única e exclusivamente nele. E nem estar culpando os espíritos, porque tudo é culpa dos espíritos, né? A gente não faz nada. Ah, se deu certo, foi a espiritualidade que me ajudou. Se deu errado, foi porque eu estou cheia de obsessores e eu não consegui. Mas aí a gente toma a responsabilidade para nós. Se nós estamos cheios de obsessores, é porque nós estamos permitindo que eles tomem conta das nossas vidas. Com nossas ações, com nossas atitudes, nós estamos abrindo brecha para que esses espíritos influenciem de forma negativa a nossa vida. E a gente não pode tirar a responsabilidade, a nossa responsabilidade sobre isso. E a gente tem que parar de fazer isso. E por muito tempo, as religiões, como forma de manobra social, elas fizeram isso. Elas nos plantaram um Deus que era um Deus da vingança, um Deus punitivo. Deus não pune ninguém. Tudo que a gente passa é resultado das nossas escolhas, das nossas atitudes. Deus não é um ser vingativo. E, às vezes, como forma de manobra social, a religião ela faz isso. Ela coloca para a gente um Deus punitivo para que a gente tivesse medo. E, por muito tempo, a religião foi colocada na nossa vida dessa forma, para que a gente temesse a figura de Deus, para que, a partir disso, a gente fizesse exatamente o que os falsos sacerdotes, os falsos pastores queriam que nós fizéssemos, para que isso eles obtivessem lucros pessoais, lucros financeiros, lucros de forma pessoais, através da manipulação da fé das pessoas. Então, a gente tem que parar para refletir um pouco como as religiões manipularam a fé do povo de forma a fazer com que a população fizesse o que eles queriam que fizesse. A gente tem uma evolução histórica, que eu trago um pouquinho essa evolução histórica sobre essa manipulação da fé das pessoas, que a gente começa lá na idade antiga. Deixa eu só pescar aqui um pouquinho para seguir um pensamento. Onde? Vou pegar aqui. Na antiguidade, que foi em 3.500 a.C. até 4.700 depois de Cristo, que é o período designado da antiguidade, período antigo, como era que era visto a fé das pessoas? Como era que acontecia a religião? A fé das pessoas, a crença, ela era toda pautada em cima dos fenômenos naturais que eram controlados por deuses. Todos os deuses eram responsáveis por tudo que acontecia, os fenômenos naturais. Se chovia, porque tinha um deus da chuva, né? Os mares e as águas tinham um deus das águas. Havia aí tudo que existia eram habitados por espíritos ou por deuses, né? Até as rochas, os rios. Tinha os Zeus, que era os deuses dos raios, o deus do céu, o deus do trovão. Nós tínhamos Poseidon, que era os deuses das águas, dos mares, né? E essa religião ela era politeísta. Ela não tinha um Deus único. Na antiguidade, esses deuses, existiam vários tipos de deuses, que eles eram responsáveis, cada deus, por uma manifestação natural da natureza. E através do medo desses deuses, eram manipuladas todas as pessoas.
para que a população fizesse exatamente o que o Estado queria que eles fizessem, que eles se comportassem dentro de um padrão que era favorável para o Estado. Então, como é que era feito? Era feito haviam sacrifícios para esses deuses, haviam oferendas, né? Então, era a forma de manipulação que existia nessa Idade Antiga. Quando a gente caminha mais para a Idade Média, que vai entre o século X e o século XV, que foi o período da Idade Média, a gente vem aí para a ascensão da Igreja Católica, surge a Igreja Católica com muita força e vem de uma forma muito forte o cristianismo. E aí se começa a mudar de uma religião, de uma crença politeísta, onde haviam vários deuses, para a concepção de um Deus único, que era o Deus maior, que foi utilizado por muito tempo pela Igreja Católica também. Eu não estou aqui para falar mal da Igreja Católica, nem da Igreja Protestante, nem do Candomblé, nem do Espiritismo. Eu estou aqui para trazer fatos históricos para que a gente entenda como foi o caminhar da fé dentro da religião. E isso é um fato histórico. Na Idade Média, a Igreja ela tinha todo o controle da sociedade. O clero, que era uma categoria hierárquica do Estado, que ela era formada pelos sacerdotes e pela Igreja, ela tinha a casta mais alta e ela controlava todo o Estado, inclusive os reis na época. O sacerdote era o conselheiro do rei e, através desses conselhos, eles conseguiam manipular até os reis. Então, a Igreja Católica, ela criou o celibato e, segundo os historiadores, esse celibato, que é aquela questão do padre não poder casar, do padre não poder ter relação sexual. Segundo os historiadores, esse celibato ele veio como forma de controle financeiro da igreja. Porque se o padre casa, ele vai passar os bens dele para os filhos. Se o padre não casa, os bens ficam para a igreja. Então, os historiadores falam que o celibato teve esse fim. A venda de indulgência, a Igreja Católica, ela vendia o perdão. Então, você fazia a doação em dinheiro e você ganhava o perdão. Como também os cargos eclesiásticos da igreja, eles eram vendidos. Eles não eram por merecimento, eles eram vendidos para aqueles cargos mais altos da igreja. E o clero tinha toda a hierarquia e os fiéis doavam propriedades para a igreja como forma de devoção, como forma de agradecimento à igreja pelo aquele bem recebido, pelo aquele milagre recebido, né? Aí, quando a gente chega em 1502, mais ou menos, a gente tem uma reforma chamada Reforma Protestante de Lutero. Lutero era um monge da Igreja Católica, que ele começa a ir de encontro a tudo isso que a igreja fazia, e ele começa a não aceitar a vinda de indulgência, ele vai de encontro. A outra coisa que era muito forte na época, só quem podia ter acesso à leitura, às Bíblias e os livros sagrados era a igreja. A maioria da população ela era analfabeta. Então, a igreja não queria que as pessoas tivessem acesso aos livros para que não houvesse questionamento e eles conseguissem manipular a fé das pessoas, trazendo para si os benefícios. Quando a gente chega com essa reforma protestante, foi feita por Lutero em 1502, aí a gente vem trazendo outras questões. Vem a salvação pela fé, vem a crítica ao celibato, vem a interpretação livre da Bíblia, ele traz para que a possibilidade que as pessoas possam ter acesso à Bíblia e fazer a interpretação dela, e não apenas receber a interpretação que vinha dos sacerdotes. E não era permitido o questionamento sobre aquela interpretação. As pessoas que questionavam
qualquer fala do sacerdote em relação à Bíblia eram excluídos da igreja por conta dos questionamentos. Você não tinha direito de questionamento. Então, Lutero vem com essa reforma protestante e faz a abolição do culto às imagens. Lutero tira as imagens que eram instrumentos de fé da igreja. Nessa reforma, ele vai de encontro a isso. E é nessa fase que surge o capitalismo. O capitalismo começa a vir a questão da necessidade do dinheiro, da presença do dinheiro em tudo. Aí, a partir daí, a gente vai para a construção, após a colonização, entre o século XVI e o século XIX, começam a surgir as religiões afro-brasileiras. Com a vinda dos escravos para o Brasil, lá da África, começa a haver a miscigenação das religiões trazidas da África e ela começa a haver essa miscigenação com a religião católica e com as outras religiões, e aí surgem as religiões afro-brasileiras. Vieram, em 4 séculos, vieram mais de 3,5 milhões de escravos trazidos da África. E os escravos, eles trazem os seus dogmas, as suas crenças da África, e eles não eram aceitos pela Igreja Católica. Eles eram perseguidos, eles eram marginalizados, porque diziam que aquelas manifestações dos escravos era demoníaco. E eles não aceitavam a presença dessas religiões. O catolicismo, não. Eles foram muito perseguidos. Apesar de tudo que a escravidão trouxe de mal para a humanidade, que a gente sabe o quanto o negro sofreu na escravidão, quanto foi humilhado, quanto foi retirado dele a possibilidade de estudo, de evolução social, o negro não tinha o direito de manifestação religiosa. Então, eles faziam seus cultos de forma escondida, e aí começam a se formar, trazer consigo as religiões, o candomblé, que é uma religião trazida da África, a Umbanda, que é outra religião trazida da África, que as pessoas confundem muito a Umbanda e o candomblé, são religiões diferentes, com princípios básicos diferentes. Inclusive, a Umbanda, ela tem algo muito parecido com o candomblé, ou com o espiritismo, que são os princípios básicos, da Umbanda. O princípio básico é a fraternidade, a caridade e o respeito ao próximo. Olha que princípios maravilhosos. Se a gente consegue aliar a caridade, respeito ao próximo e a fraternidade, a gente vai ter uma vida de paz, de comunhão entre as pessoas, Então, a gente precisa... Por que eu falei tudo isso? Porque a gente precisa entender que a gente precisa respeitar a religião de cada pessoa, a fé de cada pessoa, e dar a essa pessoa o direito de ter a sua religião sem ser perseguida, sem ser marginalizada. Porque se você me pergunta, Rosane, qual é a melhor religião para você? Você é espírita, eu sou espírita há 25 anos. Espírita, praticante, frequento o centro espírita, participo de uma sala mediúnica, sou médium de desobsessão, então, assim, é alguém que tem uma proximidade com o espiritismo. Eu não sou simpatizante do espiritismo, eu sou praticante do espiritismo, e se hoje você me pergunta, para você, qual é a melhor religião? Eu vou lhe responder, a melhor religião é aquela que lhe faz bem. A melhor religião é aquela que lhe traz paz, que lhe traz segurança, é aquela que lhe traz tranquilidade e fé. A minha religião, a minha doutrina pode ser muito boa para mim, mas pode não ser boa para você. Em hipótese nenhuma, você não terá o auxílio de Deus, você não será beneficiado porque você não é espírita ou porque você não tem religião nenhuma. O importante não é ter religião. O importante são nossas atitudes,
Próximo. Valquíria, por favor, Valquíria, feche seu microfone, que está dando aqui uma interferência, meu amor. Isso, obrigada. Então, a gente tem que lembrar que essa fé que a gente precisa ter, que é inabalável, essa fé raciocinada, essa fé questionada, essa fé é para questionar mesmo, gente. Eu não sou obrigada, porque eu sou espírita, eu tenho a obrigação de aceitar tudo que eu leio. Eu não sou obrigada a aceitar tudo que me é dito. Eu tenho que questionar, eu tenho que raciocinar em cima daquilo. Nem tudo na vida é 100% verdade. As coisas não são assim. A gente precisa ter esse questionamento. E para que a gente coloque essa fé raciocinada em prática, a gente tem que praticar os princípios de Jesus, que é a caridade, porque diz que a fé é a mãe da caridade e da esperança. Olha só que forte, né? E fora da caridade não há salvação. O que é não há salvação? O que é que isso quer dizer? Isso é uma linguagem figurada. Que se a gente não faz a caridade, se a gente não pratica o bem, se a gente não procura se melhorar, a gente não vai conseguir evoluir. E essa evolução, essa salvação que se fala nessa frase, é nossa evolução espiritual, nossa evolução. Porque a gente sabe que na espiritualidade, evolução nada tem a ver com formação profissional, formação cultural, nível social, nível cultural, nada disso. Na espiritualidade, o que faz alguém ser mais ou menos evoluído, podemos dizer assim, mais ou menos importante, é a nossa moral. Não é o que a gente tem financeiramente, não é o meu nível cultural, se eu tenho um nível superior, se eu tenho um grado, seja lá o que for. Isso serve se eu souber aplicar esses conhecimentos. Se eu tenho uma formação e eu consigo, através da minha formação, ajudar outras pessoas, né, aplicar isso de forma positiva, isso vai trazer para mim benefícios. Mas se eu não consigo usar isso em benefício de outras pessoas, nada tem de importante para o mundo espiritual. Então, a gente tem que pensar que essa fé religiosa que traz a crença nos dogmas e nos artigos de fé é pessoal. Cada um, quantas e quantas vezes quantas pessoas eu conheço que já rodaram várias religiões, foi ser adventista, não gostou, aí foi ser espírita, não gostou, foi para o candomblé, não gostou, aí volta. Quantas pessoas, né, estão em busca de se encontrar? Muitas pessoas ainda não se encontraram. E como Ana me falou hoje, eu repito, em tempos tão difíceis que a gente está vivendo, se a gente não se espiritualizar, seja lá qual for, a gente tem que trazer Deus para a nossa vida. A gente tem que trazer essa fé robusta, a gente tem que aplicar, colocar em prática os princípios de Jesus. A gente não tem mais tempo, gente. A gente não tem mais tempo para ficar só na teoria, né? Isso, inclusive, foi dito no início da palestra. A gente não tem mais, a gente tem que sair da teoria. Pare e pense, o que é que você fez de bom hoje para alguém? Você está usando seu tempo aqui para quê? Para acordar, comer, trabalhar. E você está fazendo o que de bom para as outras pessoas? Quando a gente faz o bom para outra pessoa, a gente está fazendo para nós. Essa energia volta. A caridade, a bondade, ela emite, é uma ação magnética. Ela emite energias, são energias vibratórias, que elas vibram e elas conseguem envolver as pessoas e nos envolvem também. Cria uma psicosfera em nossa casa, um magnetismo em relação às pessoas que nos cercam, que essa energia consegue atingir as pessoas. Então, quando a gente faz o bem, quando a gente não faz o mal, é importante também, porque não é importante só fazer o bem, é não fazer o mal, né?
E, às vezes, a oportunidade está batendo na nossa porta lá, dizendo assim, olha a oportunidade que você tem aí, ó, de fazer a caridade, e você dá as costas para a oportunidade. E caridade não são ações grandiosas, não, gente. Caridade, às vezes, é um aconchegar alguém que está precisando, é ouvir alguém, sabe? É dar a mão a alguém que está precisando, naquele momento, de uma palavra, de um abraço, né? Caridade são atos pequenos que se transformam em grandes, porque, às vezes, uma coisa que é pequena para você tem uma importância enorme para o outro naquele momento. E a gente precisa enxergar mais o outro, né? A gente que trabalha com a doença, essa pandemia, a gente viu muito sofrimento, né? E, às vezes, estava ali a oportunidade da gente chegar próximo de alguém que estava no isolamento, que estava sem a família, morrendo de medo, sem saber o que ia acontecer, e só se falava em intubação, vai ser entubado, e quando é entubado não volta, e etc e tal. E você tem que aproveitar aquele momento, né? Então, assim, não deixem passar as oportunidades que a vida lhe traz de fazer o bem. Por menor que seja a oportunidade, faça. Não deixe passar. Porque a gente não tem mais esse tempo para que a gente fique só nas palavras. É igual a parábola da figueira. E fala aqui, ó, no capítulo 19 do Evangelho, quando Jesus ia passando com os apóstolos e avistam, eles estavam com fome e avistam de longe uma figueira, e eles se aproximam, querendo o fruto, né, para se alimentar, e a figueira só tinha folha. E aí Jesus fala, e no outro dia, a figueira toda murcha. E aí Jesus lança uma palavra para a figueira, que eu não me lembro exatamente o termo, e no outro dia que eles passam, a figueira estava completamente seca. E aí o apóstolo acha estranho, e Jesus disse que aquela figueira, que aparentemente era muito viçosa, aparentemente muito bonita, né? Ela era o símbolo de pessoas que não têm senão a aparência do bem. Presta atenção, eu achei aqui, ó. A figueira seca, é o símbolo das pessoas que não têm senão as aparências do bem, mas em realidade não produzem nada de bom. Oradores que têm mais brilho do que solidez. Olha aí, ó. É aquela coisa. A pessoa só sabe falar e não sabe fazer. Né? Suas palavras têm o verniz da superfície, quer dizer, fala bonito, agradam os ouvidos, mas quando prescrutadas, nelas não se encontra nada de substancial para o coração. Depois de tê-las ouvidas, pergunta-se qual proveito que se tirou disso tudo, né? Então, ele associa a figueira seca, a figueira viçosa que estava inicialmente, com as pessoas que só falam, querem falar bonito, que quer dizer que fez e nada fazem. Porque a caridade real é aquela que não precisa divulgar, não precisa que outro saiba que ela está sendo feita. E se diz assim, ó, fazer o bem sem saber a quem. Fazer o bem sabendo a quem já é caridade. Imagine sem saber quem é. Sem interesse, sem esperar nada em troca. Essa é a real caridade. Quando a gente faz sem esperar que nada venha em troca, que você não tem interesse nenhum, você está fazendo, querendo fazer o bem àquela pessoa. Né? Então, há 3 virtudes que Jesus prega muito, que é a esperança, a caridade e a fé. E essa fé sincera, ela é arrebatadora, ela é contagiosa, enquanto a fé aparente não faz, não te toca. Na primeira situação difícil que você tiver na vida, se sua fé não for verdadeira, você se desespera. Você perde totalmente a esperança, você quer desistir, você não persevera, você se sente sem força para perseguir.
Quando a gente tem uma fé verdadeira, uma fé robusta, uma fé sincera, a gente vai passar dificuldades sim, porque todos nós vamos passar dificuldades. Se estamos aqui, vamos passar dificuldades, vamos passar tristezas, perdas, a gente vai passar doenças, a gente vai passar humilhação, a gente vai passar um monte de coisa. Mas a gente vai estar forte para passar, não é se acomodar e achar que tá bom, não. Porque a gente não está aqui para sofrer, tá? A gente não está aqui para ser aquele carneirinho e dizer, se está acontecendo isso é porque Deus quer e eu vou permitir esse sofrimento, não vou fazer nada para melhorar. Não é isso que Deus espera de nós. Deus espera resignação e coragem para lutar. E a utilização dessa fé para que a gente passe pelos momentos difíceis. Coloque Deus na vida de vocês. Traga Deus para a vida de vocês, que as dores elas vão ser minimizadas, as situações difíceis, eu vou sofrer? Vou, mas o sofrimento ele vai ser acalentado. Quando você tem fé, você possibilita o auxílio da espiritualidade maior, quando você permite que eles lhe acessem. Então, faça uma oração. A oração tem uma força enorme. A oração ela é capaz de arrebentar portas, principalmente a oração de mãe. Jesus disse, a oração de mãe não abre porta, ela arromba a porta, porque a ligação é muito forte, é muito próxima, né? Então, coloquem Deus na vida de vocês. Então, é essa mensagem que eu vim trazer aqui para vocês. A gente ainda tem aí uns 10 minutinhos e eu queria deixar esses 10 minutinhos para que a gente possa tirar alguma dúvida, ouvir um pouco vocês. Então, eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês e a oportunidade que eu tive mais uma vez de aprender. Porque, quando eu já falei, quando a gente estuda, a gente evolui, a gente aprende e a gente reflete. Obrigada a todos. Estou aberta aqui agora para alguma pergunta que vocês queiram fazer. Um beijo no coração de vocês. Pode falar, Val. Seu fone está fechado. Valéria? Estão me ouvindo agora? Está. Tá. Na verdade, eu não quero fazer pergunta, não. Na verdade, eu queria só agradecer, porque são palavras que a gente precisa, né, reviver e rememorar o tempo todo. Né? Tá complicado, tá difícil, e a gente precisa ouvir falar muito disso. A nossa fé tem que estar sendo renovada a cada dia. E falhos que nós somos, né? E temos a centelha divina, mas temos que exercitar a nossa fé, né? Então, muito obrigado por isso. É a minha necessidade de pensar nisso o tempo todo. Obrigada, Rosane. Ok, obrigada a você. Bora, turma. O gato engoliu a língua. O pessoal hoje está muito tímido. Vou aproveitar a oportunidade de igual forma a Valéria agradecer a presença da palavra amiga de nossa irmã Rosana e reafirmar, né, o que ela colocou para a gente, a questão da igreja e instituição. Né? A gente percebe que, ao longo do tempo, nós fomos vítima da institucionalização das religiões. E, por conta disso, muitas pessoas que teriam muito para contribuir, inclusive em termos de disseminação do espiritualismo, se tornaram ateias. E a relação que a gente faz na noite de hoje é que o tema nos convida a refletir sobre construir nossa fé. Nós construiremos nossa fé na medida em que abraçarmos as religiões, ainda que nos distanciemos das instituições. Repita-se,
As instituições, que são de diversas ordens, elas estão paralelas a todas as religiões. Entretanto, as religiões, todas elas, trazem no seu bojo a sacralidade através dos seus princípios. E quem se apega à igreja, assim entendendo a essência, aos princípios que são estabelecidos em cada igreja, a pessoa desenvolve a sua fé, a fé robusta, a fé capaz de remover montanha, a fé que é capaz de nos conduzir à cova dos leões sem fraquejar, a fé que nos faz nos sentirmos indiferentes diante das situações que os profetas viveram. Então, precisamos efetivamente desenvolver a fé. E ela está no nosso coração, na medida em que nos abrirmos para Deus, essa fé será sendo construída hoje com mais intensidade do que ontem e amanhã com mais intensidade do que hoje. Acho que falei demais e a nossa irmã Cássia quer falar. Eu peço desculpa por não me apresentar por causa do limite da internet, viu? E se eu botar internet, não fica nem imagem nem som. Pois não, Ana Cássia? Oi, Pronto, Ana. Falta de habilidade aqui com esse microfonezinho. Falando em fé, que esse tema, em primeiro lugar, né, Rosane, agradecendo, como endossando a palavra dos colegas aí, que brilharam na fala, muito importante, né? E meu filho, em uma época, eu tenho uma casinha na Ilha de Maré, e eu criei ele na fé, sabe? Sempre assistindo a Paixão de Cristo, tá? Falando da importância, por que que aconteceu aquilo. E um dia teve um temporal muito grande, eu tinha que ir de qualquer jeito, do outro lado, atravessar de barco com ele. Mas não é um barco grande como ferryboat. É canoa mesmo, fininha, para ir para lá para São Tomé de Paripe, não sei se vocês conhecem. Para a Ilha de Maré, tem aqueles parquinhos pequenos. E eu fui num temporal, chovendo, água caindo. Eu sou professora de natação também, né? Formada em Educação Física, a primeira faculdade. E meu filho começou a se desesperar, ele tinha 5 anos. Chorando, 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 gritando. Aí eu cheguei para ele e disse: Biel, você lembra que mamãe falou sobre a fé? Você crê em Deus? Você crê em Jesus? Aquela conversa que a gente sempre tem. Agora você vai baixar sua cabeça e vai começar a orar. Ore e peça a Papai do Céu para mudar isso tudo, essa tempestade, para que acalme o mar e pare o vento. E aí ele acreditou naquilo e abaixou a cabeça e começou a orar, orar, orar. Em menos de 10 minutos, acabou o vento. E o mar ficou calmo e a chuva diminuiu, ficou chuviscando. Aí eu chamei ele, fiquei muito arrepiada com aquilo e chamei ele: levante agora a sua cabeça e olhe para como está o mar. Aí ele olhou: fui eu que pedi a Jesus. Ele me ouviu, minha mãe, ele me ouviu e chorou, chorou. E depois desse dia, meu filho é um menino de fé. Meu filho crê em Deus sobre todas as coisas. Eu sou muito orgulhosa por ter participado dessa construção da fé na vida dele. Eu queria só falar isso. Exatamente. A fé é justamente isso, é uma construção. Jesus disse que a gente já nasce com a centelha da fé e a gente vai construindo essa fé, né, de acordo com os valores. Eu queria só pedir a licença a vocês, que eu estou vendo aqui que uma das pessoas que estão aí assistindo a palestra, minha filha está aí. Ela mora na Austrália, mora bem longe de mim. Eu estou vendo que ela está aí e ela sabe, ela é muito... Ela acompanha essa questão da fé. E às vezes ela manda para mim as mensagens: mãe, olha aí para que aconteça isso, eu estou precisando. Eu digo: eu vou orar para você, que aconteça o que for melhor para você. E aquilo que é melhor para você, foi isso que aconteça. Então a gente tem que colocar justamente essa fé na prática. Mais alguém? Acho que Paula quer falar alguma coisa, Paula? Vou abrir o microfone aí de forma equivocada.
Então, eu acho que a gente pode considerar, Rosane, que todo mundo está plenamente robustecido na fé. Já que não tem mais nenhuma pergunta, aproveite, né, a nossa palestrante para que ela venha tirar as dúvidas, porventura existentes, mas sempre considerando que o mais importante é a nossa disposição com Deus. Claro que todos os eventos semelhantes a esses, eles têm sua importância, porque contribuem em termos de informação da nossa posição diante da vida. Entretanto, essa fé tão exaltada na noite de hoje e tão necessária para os dias de hoje, em decorrência das experiências que estamos atravessando, ela só será conseguida na medida em que nós nos assemelharmos ao apóstolo Paulo, quando ele diz: eis que não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Isso significa nos despojarmos do nosso ego, nos despojarmos das nossas idiosincrasias, dos nossos procedimentos que tanto nos causaram sofrimento no passado, e permitir que o Cristo vivo faça morada em nós. Quem sabe, se ainda não conseguiremos, igual ao apóstolo Paulo dizer: eis que o Cristo vive em mim. Aí experimentaremos plenamente a felicidade tão decantada e tão desejada. E lembrar sempre, como é mesmo o seu nome? É Barros. Como? Barros. Barros. Lembrar sempre de respeitar a fé do outro, né? A gente tem essa dificuldade. A gente quer que o outro pense como você, que tenha fé na sua mesma intensidade, acreditando nas mesmas coisas. Vamos respeitar o tempo das pessoas e a fé do outro, a religião do outro, né? Então, é importante isso, o respeito ao outro é fundamental, porque hoje a intolerância religiosa é uma coisa muito forte. As agressões, as faltas de respeito, quebrando as imagens da outra religião, porque aquela determinada religião não acredita naquilo. Você tem o direito de não acreditar, mas você tem um dever de respeitar o outro. Então, é isso só que é importante a gente estar lembrando. E quando a gente respeita o outro, significando como tal, aceitá-lo na sua alteridade, a gente passa a perceber que aquilo que a gente, às vezes, considerava sem sentido, tem um conteúdo muito profundo. Eu achei interessante quando ouvi de um padre, certa feita, ele dizer: o católico, ele não é idólatra. Ele apenas reconhece os santos através das imagens. Veja que contraposição, né? Que costumamos chamar as pessoas de idólatra, como se idolatria fosse apenas se postar indiferentemente diante das imagens. Se postar diante das imagens se for indiferente. Mas, olhe que lição primorosa. O católico não é idólatra, porque ele não idolatra a imagem. Ele reconhece a sacralidade dos santos fazendo as imagens. Retratando na imagem, né? E mesmo que ele idolatrasse, era um direito dele. Era uma conveniência dele, uma questão dele. Não podemos falar em fé sem o respeito ao outro. Exatamente. Então, tá. Então, nessa vertente, vamos pedir à nossa irmã Rosane, né? Que dê essas considerações finais e faça a prece de encerramento após atender. Eu acho que é Iracema, né? Que levantou a mão aí. Sou eu mesma. Sou eu, sim. Só agradecer, Rosane, sua presença maravilhosa. E no decorrer todo da palestra, a gente vai se lembrando de várias coisas no decorrer da nossa vida, né? E que a gente passa a perceber que a gente fala muito de fé, mas fé para ser exercitada, né? E não apenas para a gente falar para o outro. E na hora que a gente
que a gente passa pela situação, pela provação, de cada um tem os seus desertos, é onde a gente vai realmente perceber o grau de fé de cada um. E eu sou muito grata. Você falou alguma coisa que, tipo, tem gente que nasce com e com o tempo passa só a aprimorar, né? Isso. Eu me sinto dessa forma. Eu me sinto uma pessoa muito cheia de fé, de acreditar mais até do que as outras pessoas. E isso me deixa... Eu me sinto muito privilegiada com tudo isso, porque quando você tem fé, o sofrimento, ele se torna muito menor. Quando você entende que você talvez precise passar por determinadas situações e você acredita, né, que a opção de passar aceitando ou sofrendo, a opção é sua. Então, se você tem fé, você passa por qualquer provação e tropica, mas não cai, né? Como diz a música. Maravilha. Você falou tudo, Irã. É exatamente isso. Obrigado. Muito obrigada. Foi maravilhoso, viu, Rosane? Um beijo, viu, meu amor? Sempre. Um beijo. Por favor, você faz a prece de encerramento? Faço sim, é um prazer. Eu vou pedir a vocês que vão se acalmando. Desculpe interromper o início do encerramento. Já está agendado alguma outra data para a próxima live? Não, ainda não. De Rosane, não. Ok. Mas aqui, nesse link que eu lhe passei hoje, todas as terças-feiras tem palestra. Vamos lá, então. Vamos nos acalmando, mentalizando a luz azul em torno de nós, em torno dos nossos pensamentos, das nossas necessidades, dos nossos problemas. Vamos pedindo ao Mestre Jesus que nos traga essa confiança, essa plena certeza que não estamos sozinhos e que Ele vai tomar rédea das nossas vidas, conduzindo os nossos passos, mas lembrando que o caminhar é nosso. Ele apenas nos ajuda a conduzir esse caminhar. Que a espiritualidade traga a cada um de vocês, a cada um de nós, o consolo, o aconchego para os problemas e para as nossas dores. E nos ensine, Jesus, a sermos hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade de aprendizado. E vamos rezar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como devemos perdoar. E não nos deixeis cair em novas tentações. E livrai-nos, Senhor. Jesus nos abençoe hoje e sempre. Obrigada a todos e até a próxima. Gratidão, Rosane. Gratidão. Gratidão, Rosane. Obrigada, mamãe.